Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e esta é a nossa segunda videoaula de lógica de programação. Na aula passada estudamos a sequência lógica. Nós vimos que para que as tarefas possam ser realizadas com êxito, elas devem estar ordenadas em uma sequência lógica. E as tarefas ordenadas nos levam à noção de algoritmo. Então vamos ver o que é um algoritmo. Bom, um algoritmo é uma sequência de instruções ordenada, finita e não ambígua. Prestem atenção nesses termos: ordenada, finita e não ambígua, que são executadas mecanicamente, para executar uma tarefa. É como se fosse uma espécie de receita de bolo. Pensa numa receita de bolo. A receita de bolo ela é ordenada e tem uma série de instruções, em sequência. É como se fosse um algoritmo. Tá? O algoritmo ele tem um fim, por isso a gente chama ele de finito. Quer dizer, ele acaba em determinado ponto. Ele geralmente se comunica com o mundo exterior, que é para capturar informações do ambiente e devolver informações processadas, e executa essas instruções em um tempo finito. Tá? Cada linha do algoritmo que você vai escrever deve executar uma única instrução. Tá? Então, para cada linha, uma instrução. Se eu tiver duas instruções para executar, eu coloco uma instrução em cada linha. Tá? E o algoritmo ele é não ambíguo. Significa que a instrução ela não deve deixar dúvidas sobre o que ela faz. Tá? Ela tem que ser direta. Assim você terá o algoritmo. Vamos ver um exemplo de algoritmo. Vamos montar um algoritmo, uma sequência lógica de instruções, para preparar um café, utilizando papel de filtro e uma caneca. Então, se eu tivesse que instruir, vamos supor que eu tenho que instruir um robozinho para fazer um café. Como é que eu diria a ele que ele deve proceder para fazer um café utilizando papel de filtro e uma caneca? Então, a ideia é mais ou menos essa aqui. Tá, você tem aí, eu coloquei 12 passos, obviamente os passos podem variar de pessoa para pessoa. Tá? Uma característica dos algoritmos é essa, eles podem ser ligeiramente diferentes de pessoa para pessoa que escreve o código. Tá? Então, uma resolução possível é essa aqui. Pegue um coador, pegue o papel de filtro, coloque-o no coador, coloque o conjunto sobre uma caneca, pegue o pó de café no armário, coloque um pouco de pó no coador, ferva a água, despeje a água fervente no coador, espere a água toda escorrer, retire o coador, adoce o café e sirva o café. Essa é uma resolução possível para esse algoritmo fazer o café. Legal? Note que é possível inserir outras instruções aí no meio. Tá? E uma coisa interessante, muitas dessas instruções que foram utilizadas nesse algoritmo, por si só, elas são tarefas complexas e compostas. Tá? Então, por exemplo, ferva a água. Ferva a água é uma tarefa complexa. Eu poderia escrever um algoritmo inteiro especificando como se ferve a água. Então, essa é uma característica dos algoritmos brutos. Tá? E esses algoritmos eles devem ser refinados. Tá? Então, o algoritmo para fazer o café é funcional, mas ele tem muitas outras ações que devem ser realizadas. E muitas são, então, desdobradas em ações menores. A gente dá o nome técnico de ações não primitivas para essas ações que você pode desdobrar em ações menores, como por exemplo ferver a água. E ações que não podem mais ser desdobradas são chamadas de primitivas. É uma ação que por si só realiza uma tarefa e você não consegue quebrá-la em ações menores. Tá? Vamos ver um exemplo de refinamento: ferver a água. Tá? Ferver a água, na verdade, poderia ser uma espécie de subalgoritmo refinado dessa forma: pegar a caneca, levar à pia, colocar sob a torneira, abrir a torneira, encher a caneca de água, fechar a torneira, levar a caneca ao fogão, acender o fogão, tá? E esperar ferver a água. Então veja que uma das ações do nosso algoritmo fazer café foi refinada. Tá? Ela foi subdividida em ações menores. E essas ações menores que vocês estão vendo ainda podem ser refinadas mais vezes. E a ideia, quando você for criar um algoritmo computacional, é isso. É chegar nas primitivas, é refinar o seu algoritmo, a sua ideia do fluxo do programa, até chegar em partes indivisíveis, tá? Que são as instruções primitivas da máquina. Legal? Dá um pouco de trabalho, mas é bastante funcional. Tá? E como é que eu represento o algoritmo, então? A gente está falando de refinamento, a gente está falando de algoritmo, de sequência de instruções. Como é que eu represento isso no papel ou no computador mesmo? Então, há várias formas de você representar o algoritmo.
Tá? Você pode representá-lo através de fluxograma, através de um diagrama de Chapin, ou português estruturado. Tá? Aqui no nosso curso a gente vai dar ênfase ao português estruturado, tá? Porque ele é bem próximo de um código de programação, de um código-fonte. Nós vamos trabalhar um pouco também com fluxogramas, tá? Vocês vão ver vários fluxogramas ao longo do curso, e vamos ver o que é um diagrama de Chapin, mas na verdade nós não vamos utilizá-lo durante o curso, tá? Só para conhecer mesmo. Então esses algoritmos que nós vimos, por exemplo, fazer o café, ferver a água, eles podem ser representados em fluxograma, diagramas ou português estruturado. Fluxograma. O fluxograma ele descreve o fluxo de dados e instruções usando desenhos geométricos. Tá? Então eu vou utilizar figuras geométricas desenhadas no papel, simbolizando entrada, saída e processamento de dados. O fluxograma é indicado para algoritmos de pouca extensão. Ou, se você tiver um algoritmo de grande extensão, você pode quebrá-lo em pedaços menores, pedaços modulares, e desenhar fluxogramas para eles. Tá? Então, o fluxograma é uma ferramenta interessante, principalmente quando você está começando a aprender lógica de programação, porque ele permite a você visualizar o que está acontecendo no seu algoritmo. Então, você enxerga na forma de figura. Sabe aquela história? Quer que eu desenhe? É exatamente isso que o fluxograma faz. Ele desenha para você o algoritmo. Para isso, você faz uso de alguns símbolos básicos. Tá? Então, a simbologia básica e universal para fluxogramas é essa que vocês estão vendo. Então, esse primeiro símbolo, esse retângulo com os cantos arredondados, os lados arredondados, indica início ou fim de programa ou de um fluxo, de um bloco de programa. Tá? A setinha indica o fluxo de dados, indica de onde vem a informação e para onde ela vai, de qual parte do programa está saindo e para onde ela está indo. O retângulo é o bloco de processamento e manipulação de dados. Então aqui dentro acontece alguma coisa. Tá? Esse trapézio aqui indica entrada e saída de dados. A informação entra e sai do meu programa e você representa isso com essa figura. Tá? Outros diagramas. O losango é uma estrutura de decisão. Quando você precisa no seu programa decidir o que fazer naquele momento, aí tem mais de uma alternativa possível, você utiliza uma estrutura de decisão. Essa bolinha aqui é o conector de partes do diagrama. Tá? Quando o diagrama é grande, você pode cortá-lo em partes, e a bolinha simboliza que ele terminou num pedaço e continua em outro. E esse outro símbolo aqui é o conector de página. Né? Terminou a página, eu utilizo esse conector para indicar que o fluxograma continua na página seguinte. E esse último desenho aqui é a entrada manual de dados, via teclado. Ou seja, alguém vai digitar alguma coisa no teclado e vai entrar com essa informação no seu programa. Tá? Esses são alguns símbolos básicos de fluxogramas. Na prática existem muitos outros, tá? Muitos outros. Aqui no nosso curso vamos trabalhar apenas com esses símbolos básicos, pois eles são suficientes para a gente entender o processo de lógica de programação. Legal? Então vamos ver um exemplo de um fluxograma em ação. Temos um probleminha para resolver. O probleminha é calcular a nota média de um aluno baseado nas notas de 4 provas e verificar se ele foi aprovado. Então é isso. Tá? Eu forneço 4 notas, calculo a média do cara e verifico se ele foi aprovado. E para saber se ele foi aprovado, eu vou usar o seguinte critério. Se a nota média for igual ou maior do que 7, ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Tá? Então vamos ver como é que fica no fluxograma isto. O fluxograma está aqui. Tá? Vamos ver o algoritmo antes. Então, o algoritmo é a sequência de instruções. Tá? A gente sempre simboliza com a palavra início, onde começa o algoritmo, e fim, quando ele termina. Tá? Então, início. O que eu preciso fazer? Quais são as ações da sequência lógica? Primeiro, eu entro com as 4 notas. Depois, eu calculo a média. Depois, eu verifico se a média é maior ou igual a 7. Se for, eu apresento no vídeo a mensagem aprovado. Se não for, eu apresento no vídeo a mensagem reprovado. Então essa é a minha sequência de instruções para esse algoritmo. E o fluxograma fica assim. Então, símbolo de início de programa. Tá? Aqui a setinha de fluxo, indicando que do início eu venho para cá. Aqui o nosso símbolo de entrada do teclado. Então entro com as 4 notas. Tá? Digito as 4 notas no meu programa. Fluxo. Aqui o retângulo dizendo que vão acontecer tarefas, ações. Então aqui é calculada a média. Fluxo. Estrutura de decisão.
Aqui eu pergunto, a média calculada é maior ou igual a 7? Sim ou não? A resposta sempre vai ser verdadeiro ou falso, sim ou não. Se sim, eu simbolizo com essa letra S, tá? Então eu vou ter um desvio para o lado de cá. E aí eu vou cair nesse fluxograma aqui com a mensagem aprovado. Tá? Então saída de dados, aprovado. Se não, se a média não for maior que 7, então eu vou cair nesse outro símbolo, que indica reprovado, que é saída de dados, reprovado. Tá? Então, decisão sim, saída de dados aprovado, não, saída de dados reprovado. Tá? Depois de exibir as mensagens na tela, dependendo do teste, eu sigo o fluxo de dados e chego aqui nesse símbolo de fim de programa. Tá? Então, o fluxograma ele te mostra visualmente como é que está acontecendo o fluxo de informações e processamento no seu programa. Legal? É uma ferramenta bastante útil no começo, principalmente quando você está aprendendo a lógica de programação. Existe uma outra forma também de você representar um algoritmo por meio de figuras, que é chamado de diagrama de Chapin. Que, na verdade, tem um nome original, diagrama de Nasse-Schneiderman, que são os autores originais desse tipo de diagrama, mas ele foi ampliado por Ned Chapin. Tá? Ele substitui o fluxograma tradicional que a gente acabou de ver por um diagrama de quadros, que vai apresentar uma visão hierárquica estruturada da lógica. Teoricamente, ele facilita a codificação do algoritmo e a representação de algumas técnicas especiais de programação, como a recursividade. Então, o diagrama de Chapin, para esse nosso programa do cálculo da média, ficaria assim. Tá? É um bloco, tá? Então, início, represento tudo sempre em retângulos. Leia as notas, eu chamei de nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, N1 até N4. Então, esse comando leia significa estou lendo o que o usuário está digitando no teclado. Quem que está lendo? É o computador que está lendo, é o seu programa que está lendo, não é o usuário. Tá? O usuário está digitando e o computador está lendo as notas. Depois, soma, recebe o somatório das notas. Então, eu somei as 4 notas e armazenei num local chamado soma. Veja esse simbolozinho, essa setinha aqui para a esquerda. Isso aqui significa atribuição. A gente lê assim, soma, recebe, N1 mais N2 mais N3 mais N4. Depois, média, recebe o conteúdo de soma dividido por 4. Tá? Veja que é um fluxo, eu vou assim, top-down, tá? Do primeiro para o último. Aí eu caio numa estrutura de decisão, tá? Que a gente está perguntando, a média é maior ou igual a 7? Sim ou não? Aí eu tenho a ramificação, como a gente tinha no fluxograma, também tem aqui no diagrama de Chapin. Se a média calculada for maior ou igual a 7, sim, então resultado recebe aprovado. Se não, resultado recebe reprovado. E aí eu mando escrever na tela o conteúdo de res, né, desse local res que tem a mensagem aprovado ou reprovado, uma das duas. E o comando escreva significa vou escrever na tela, o programa vai escrever na tela o resultado, não é o usuário que vai escrever. Tá? Então o programa executa essa ação de escrever na tela. E aí eu finalizo o diagrama de Chapin. Legal? Então vocês viram nessa aula como codificar um algoritmo, tá? Utilizando ações, como representá-lo em fluxograma e como representá-lo em diagrama de Chapin. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre o português estruturado, tá? Que é a técnica que a gente vai utilizar na maioria das nossas videoaulas. Vamos ver um exemplo de código em português estruturado. Legal? Então, obrigado por assistir essa videoaula. Aproveite para se inscrever em nosso canal e até a próxima.